Mano, que calor. Pelo menos essa noite tá bem bonita. O céu da cidade grande não é dos mais bonitos, mas mesmo assim, sem estrelas, sem uma cor definida, é uma noite bonita. Ajuda o fato de que a chegada da noite refresca. Depois de um dia de sol quente, mesmo que a noite ainda esteja um pouco quente, é legal poder sentar aqui de regatinha, sentir o ventinho. Ué, isso foi um Mas o céu tá tão limpo, nem um sinal de chuva. O aplicativo falou que tinha 0,01% de chance de chuva. Acho que era o suficiente, mas ainda assim... Ai. O que foi isso? Vamos lá. Sem parar, que se parar a gente cai. Alguém tá aí? Deus? Meu Deus, é o fim. É o apocalipse, é igual aquele filme do Nicolas Cage. O que está acontecendo? Você consegue me ouvir? Eu tô. Você não é Deus? Sou? Isso não é o fim do mundo. Não, olha, ainda não. A ideia era continuar mais um pouco, ver onde a história vai parar. Eu tô bem confuso. Eu também? Não era para eu me comunicar com os personagens que eu crio. Isso é quebrar a quarta parede. Não é sempre meu estilo. Então você não sabe por que eu tô te ouvindo. Não, na verdade não. Eu achei que você sabia de tudo. Tem todo aquele negócio de onisciente, onipresente. Eu até tenho umas ideias prontas que eu deixo num bloco de notas, mas no geral eu prefiro ir criando a história conforme eu vou escrevendo, sabe? É meu tipo de escrita. Talvez você precise conversar comigo? Como assim? Você tá bem? Eu tô bem. E você? Eu não tô tão bem, mas isso você já deve saber. É, Me responde de verdade. Você tá bem? não tanto, na verdade. Pode falar comigo, o que aconteceu? É uma mulher que eu conheci. Uma deusa, na verdade. Deve ser bem bonita mesmo. Não, eu digo deusa no sentido que ela é literalmente uma deusa. Ah, não, pera, você é Deus de que religião? Isso não importa. O negócio é que as coisas não deram tão certo. E além disso, eu estou atrasado com as contas, ando com problemas no trabalho. Putz, aí complicou, né? E com isso eu mal tenho conseguido escrever direito. Faz sentido, por isso que 2020 tá tão... Bagunçado? É, Eu sei que não é o melhor ano que eu já criei. Eu tenho escrito meio que qualquer coisa. Algumas partes são até escritas por um robô preditor de texto. isso explica bastante coisa. Mas as coisas estão difíceis para mim no momento. Tem tudo sido bem complicado. Você não tem conseguido escrever bem, então? Não, mal tenho nem ânimo para isso atualmente. Às vezes tenta escrever sobre o que você já passou. Escrever sobre alguém que se apaixonou e não teve o sucesso que esperava. Alguém lutando diariamente com problemas do trabalho. Uma boa história é verdadeira, humana. E não tem nada mais humano do que a própria vida. Não sei. Começa pequeno, com pessoas fazendo a diferença aos poucos na vida delas, pequenas vitórias por pequenas vitórias, e logo você consegue escrever melhor sobre as grandes histórias, governos e mais. Acho que você está certo. Até que eu fiz um bom trabalho te criando. Obrigado? Bem, eu preciso ir. Tenho histórias a escrever. Eu podia começar uma religião. Olá, meu nome é Lucas Fouier e bem-vindos ao Terapeuta. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno trecho de audiodrama no começo do programa. Muito obrigado a Guilherme Afonso e Danilo Battistini por darem as vozes para os dois personagens. Guilherme Afonso tem os audiodramas Recolhidos em 1986 e o Danilo tem o Contador de Histórias,
e todos são podcasts maravilhosos que eu super recomendo. Para quem não conhece, Terapeuta é normalmente um podcast de audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Porém, nos últimos meses temos lançado episódios especiais, seja com entrevistas ou conversas ou áudios sobre algum tema. E tivemos vários episódios sobre temas bem interessantes como psicologia preta, universos paralelos, musicoterapia e criatividade. E com base nesse último episódio de criatividade, que teve um retorno bem legal e eu mesmo gostei bastante dele, resolvi fazer uma sequência. Você não precisa escutar o primeiro episódio sobre criatividade para entender esse, que nem no audiodrama do terapeuta, mas eu recomendo você escutar ele depois que você escutar esse aqui. Ou antes, você pode fazer também como você quiser. E vale falar que a gente está querendo voltar também com os audiodramas, mas para esse episódio de hoje, eu pedi para vários artistas que eu conhecia mandarem áudios para mim falando sobre como tem sido o processo criativo deles, principalmente durante a quarentena. 2020, como vocês sabem, tem sido uma época bem complicada para muitas pessoas, principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Por isso, muita gente está em quarentena, em casa, não saindo, tentando sair o mínimo. E isso é uma coisa que afeta muito o nosso psicológico. Não poder sair e o fato de que o mundo parece que está acabando lá fora. E a política, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos e outros países também não está ajudando. Tudo isso parece que vai deixar a gente louco. E isso afeta muito também os artistas. Muita gente está criando durante a quarentena. E para muitos artistas, a quarentena mudou a forma com que se cria, a forma com que se escreve, a forma com que se produz conteúdo. No último episódio a gente mostrou que teve bastante gente que chegou a migrar para Twitch. A gente conversou com o comediante Marcos Rossi sobre o assunto, ele tem feito várias lives na Twitch. Recebemos um áudio do Cássio Nascimento, nosso grande amigo aqui do podcast, falando sobre como tem sido a dificuldade para conseguir criar o podcast tudo certinho, com tudo isso que está acontecendo. E tivemos também uma conversa bem legal com a Júlia Brasolin sobre a criação do podcast dela. Então, para não demorar muito mais, vamos começar logo aqui com os áudios. E para começar logo de cara, temos um áudio de um comediante que eu sou muito fã há muitos anos. Você deve conhecê-lo das várias vezes que ele participou do Improvável com os Barbixas, ou do programa que ele apresentava na Band, É Tudo Improviso, ou também do podcast dele, o Balascast. Então, senhoras e senhores, vou apresentar Márcio Balas da forma que ele é apresentado no podcast dele, o Balascast. Música! Fala, Lucas, quem tá falando é Márcio Balas, eu sou ator, improvisador, podcaster, faço o Balascast toda segunda-feira, enfim. E o que eu acho mais importante pro artista na quarentena é o que eu chamo de o olhar do sim. Então, em primeiro lugar, você dizer sim pra você, aceitar como você tá, olhar pra dentro, cuidar de você. Em segundo lugar, você dizer sim pro momento presente, pro aqui e agora, tá conectado com o que tá acontecendo e aceitando o que tá acontecendo, aceitando que estamos numa pandemia, aceitando que estamos home offices, aceitando o que te acontece. Em terceiro lugar, dizer sim pro outro, dizer sim pros seus parceiros, pros seus colegas, pros seus co-criadores, pras pessoas que jogam e fazem a vida junto com você. Acho que se você levar esse sim pra sua vida, pra pandemia, pra loucura, vai ser mais criativo e mais feliz também. Valeu! Muito obrigado a Márcio Balas por emprestar um pouquinho do tempo dele para mandar um recado aqui pro podcast. Ele falou sobre o poder de dizer sim, né? Que é uma coisa que é muito presente no improviso. Para quem não conhece, Márcio Balas é um grande nome do improviso no Brasil. E eu sou um grande fã do trabalho dele. Eu, pessoalmente, gosto muito de improviso. Cheguei a fazer muito improviso já. Na minha faculdade, eu era parte de um pequeno grupo de improviso que a gente se encontrava toda semana. E era algo bem especial para mim, porque me ensinou bastante sobre esse negócio de dizer sim à situação. Às vezes a cena é que você
e a outra pessoa vão ser irmão ou irmã, ou alguma coisa que não é o que você queria que fosse, mas você tem que trabalhar com o que você tem. Muitas vezes você tem uma ideia legal pra cena, e o seu parceiro de cena no improviso tem uma ideia completamente diferente, e ele vai com a ideia dele sem saber sua ideia, e no fim você não pode mais usar a sua ideia. E se você tentar forçar a sua ideia, não vai dar certo. Mas se você dizer sim ao jogo, sim à ideia do seu parceiro, vocês conseguem trabalhar juntos e fazer uma cena legal. E tudo isso, como o próprio Balas falou, se aplica muito bem à vida. Improviso é uma coisa que eu diria que para quem pudesse fazer, nem que seja para se juntar com alguns amigos online e fazer, eu acho que é uma coisa maravilhosa, que vale muito a pena. O próximo áudio que temos aqui foi enviado pelo quadrinista e meu amigo Mário Cal. O Mário Cal, para quem não conhece, é um quadrinista incrível. Ele desenhou para o quadrinho Terapia, que é uma das inspirações do podcast aqui, além de outros, como Monstruário, que também é um quadrinho maravilhoso que eu super recomendo. Ele é super gente boa e eu pedi para ele mandar para a gente um áudio falando um pouco sobre como tem sido o processo criativo dele na pandemia. Então vamos dar uma escutada. E aí, amigos do podcast Terapeuta, aqui é o Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor e, mais recentemente, até youtuber. Entre os meus trabalhos de quadrinhos tem o Terapia, que é uma webcomic, a série Monstruário e a série Pisces, e também eu fiz adaptação para quadrinhos do Machado de Assis, né, do Dom Casmurro, com o Felipe Greco. Além disso, eu trabalho desde 2004 com quadrinhos, então tem bastante coisa publicada, vocês podem até procurar no meu site para conhecer mais do meu trabalho. E eu estou aqui hoje, nessa participação, a convite do Luke, para falar sobre o processo criativo durante essa época de pandemia, por causa do coronavírus. É estranho falar sobre isso, porque a princípio parece que a gente ia estar mais em crise criativa, né? Que ia ser um período muito difícil para os artistas, e eu não nego que deve estar sendo difícil para muita gente, tanto por questões financeiras, como por questões psicológicas, né? Porque não dá para negar, essa época está sendo muito pesada para lidar. Se você é uma pessoa sensível, que se importa com o mundo, que se importa com as pessoas, que tem empatia, essa época está sendo complicada. E não é só por causa da pandemia do coronavírus, mas é porque, no geral, as coisas não estão legais politicamente, culturalmente, né? Enfim, tempos estranhos, né? Você faz o combo das duas coisas e fica bem complicado. Mas sabe que pra mim tá sendo até que bom? Eu acho interessante falar sobre isso porque eu achava, quando começou essa coisa do lockdown, né, que meio que aqui, né, aqui em Campinas, onde eu moro, nunca teve um lockdown de verdade, e até hoje as medidas são um pouco questionáveis, né? Mas a escola onde eu trabalho, a Pandora, fechou, né? Na verdade, fechou não, né? Começamos a trabalhar com ensino à distância, né? Dando aulas pela internet. A escola física está fechada por questão do isolamento social, e acho que foi uma decisão muito acertada. E a gente continuou dando aula pela internet. Teve um período aí de adaptação, a gente se perdeu um pouquinho aí até achar a melhor plataforma para fazer esse processo de aula online. Alguns alunos foram se adaptando, alguns se adaptaram um pouco melhor, outros pior. Mas eu acho que por já ter uma experiência assim, né, em fazer vídeo para o YouTube e trabalhar com redes sociais, com a internet, eu estava mais preparado para dar conta de uma aula online. Então eu tinha um pouco mais recurso, eu acho, né? Tipo, a possibilidade de desenhar no digital e transmitir a minha tela para os meus alunos, né? O Photoshop, e fazer as demonstrações para os alunos, que é muito similar com o que eu faço na aula presencial. Mas a gente passou aí uns bons, acho que 2 ou 3 meses antes de eu começar a dar aula pelo Google Meet. A gente está fazendo as aulas pelo Slack, então quando os alunos não têm a possibilidade de conectar o Google Meet, né, e participar de uma aula ao vivo, eles fazem pelo Slack. Aí é um pouco mais limitado, óbvio, mas a gente tem feito dar certo. Em relação aos meus outros trabalhos, né, a ilustração, os quadrinhos, eu realmente achava que a gente ia ter um problema muito grande com a ilustração. Bom, o quadrinho também, né, mas eu já chego lá porque é o que eu mais gosto, né. Com ilustração, a gente trabalha muito por demanda, né, então eu dependo do cliente, né.
E eu já tenho vivenciado uma época aí de uma baixa, né? Tipo, tem uma baixa safra aí de trabalhos para publicidade, para vídeo, que me permitiram ficar mais tempo ligado em quadrinhos, e nas aulas, e no meu canal. E eu acho que essa transição foi muito positiva para mim. Quando começou a pandemia, e de certa forma, né, esses trabalhos de ilustração acabaram sendo reduzidos, eu já estava tão engajado em produzir quadrinhos e aula, e vídeo, que, na verdade, eu continuei trabalhando tanto quanto antes, talvez até mais. Na verdade, com certeza, né? Posso falar que eu tô trabalhando bem mais durante a pandemia do que eu estava conseguindo trabalhar antes. E nos quadrinhos eu consegui focar nos meus projetos de verdade, tá em casa, né? Não ter essa questão de sair de casa para dar as aulas, tanto as aulas particulares e mentorias quanto as aulas da escola, me permitiu uma imersão maior no meu trabalho. Eu já trabalho em casa há muito tempo, e para mim é super tranquilo de estar em casa trabalhando. Eu até prefiro, na verdade, né? Às vezes a galera gosta de dividir estúdio, ir para um coworking, mas eu gosto muito de trabalhar aqui no meu cantinho sozinho. Então isso não me atrapalhou em grandes coisas. As aulas sofreram um pouquinho com isso, mas a gente se adaptou bem. E aí eu consegui produzir bastante. E frente à questão de que a gente não ia ter evento, aí de fato foi uma coisa pesada pro quadrinista, né? Acho que para todo mundo no Brasil foi um período complicado, tá sendo. Porque a gente depende muito dos eventos para poder vender os nossos trabalhos, né? Vender os livros, vender as artes originais, os prints. E como a gente não tá tendo evento, a gente não tá tendo tanta venda. Aí eu fiz uma promoção na minha loja virtual, coloquei desconto em praticamente tudo. Teve uma vendinha bacana, mas nem de longe próxima dos eventos. Mas isso me permitiu pensar no meu financiamento coletivo, né? Atualmente, vai até o dia 11 de outubro, tem o projeto do meu livro novo, que é o Pieces Parte de Mim, que é um livro super bacana, super importante, e ele tá no Catarse dando super certo. E eu tô vendo que muita gente que faz quadrinho migrou pro Catarse como forma de garantir a publicação dos seus próprios trabalhos. Então é meio que isso que eu ando fazendo, né? Eu tenho sempre muito mais projetos rolando do que eu supostamente daria conta, né? Alguns deles que eu estou envolvido eu não posso falar ainda, não foram anunciados, mas eu estou trabalhando muito, cara. Em quadrinhos, só para vocês terem ideia, além do meu livro próprio que está no Catarse, eu estou em mais 3 projetos de quadrinho, aliás, em 4 projetos de quadrinhos, né? Esse quarto seria o Monstruário, que vocês já conhecem, e eu tenho trabalhado muito e eu estou muito feliz, porque é uma época complicada, mas eu estou sendo pago para fazer quadrinhos. Isso é uma coisa que raramente acontece na vida de um quadrinista. O meu projeto do Catarse está indo bem e as minhas crises criativas têm sido menos frequentes. Isso também é outra coisa muito positiva do meu processo. Então, assim, eu estou em casa, eu estou focado, eu estou interessado, estou engajado, eu estou apaixonado pelos projetos que eu estou envolvido, estou trabalhando muito, muito, muito mesmo. Abri uma porta interessante assim, durante a pandemia para mentorias online, que é uma coisa que antes eu não fazia, né? Então agora eu também ofereço essa possibilidade de orientar projetos, de dar aulas específicas aí, dependendo da demanda do aluno. E por incrível que pareça, para resumir, tem sido muito mais positivo, muito melhor do que eu esperava. Eu estava morrendo de medo disso ser a derrocada final do quadrinho brasileiro, da arte brasileira, mas a gente está ainda resistindo. E a gente precisa continuar resistindo, porque senão, quem que vai fazer arte nesse mundo, né? E a gente precisa de arte para combater essa onda horrível de negacionismo, de anticientificismo, de preconceito que tá rolando, né? Acho que é isso. Espero ter respondido à altura. Galera, obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquem bem aí, se cuidem, sigam os protocolos de segurança e lutem contra tudo que é retrógrado e faz a gente caminhar para trás na evolução humana. Abraço para vocês. Até mais. Muito obrigado ao Mário Cal por participar desse episódio. Eu realmente recomendo que você dê uma olhada nos quadrinhos dele, na arte dele, no trabalho dele, que é maravilhoso. E a arte dele é uma arte que não só é entretenimento, não só é divertida, mas também fala alguma coisa de importante. E eu acho que é isso que é a arte. É muito importante você tentar passar alguma coisa com o que você cria. E principalmente no mundo atualmente, como o próprio Mário falou, não é só a pandemia que tem de complicado atualmente, é toda essa área política no Brasil e afora,
governos que travam guerras contra a arte, contra a cultura. E é importante essa resistência do artista e do público que gosta da arte, de defender e ajudar a sustentar essa arte. Nosso próximo áudio é de uma pessoa super gente boa que tem migrado para a Twitch, e ela mandou um áudio pra gente falando como tem sido o processo criativo dela durante a quarentena. Então vamos dar uma escutada. Olá, tudo bem? Eu me chamo Paula Pulga e eu vim contar para vocês um pouquinho sobre o que eu tenho feito na quarentena. Então, eu sou uma pessoa muito multitarefas. Então, desde quando eu passei a ficar em casa por conta da quarentena, eu comecei a procurar outros hobbies, novos hobbies. Então, eu me dividi entre o trabalho e também com os hobbies. E aí, como meu hobby era sempre fotografar, e nesse momento não é seguro sair para fotografar, eu comecei a buscar outros hobbies. E conversando com meu namorado, o Matheus, e ele me deu uma ideia de fazer lives na Twitch. Eu sempre gostei muito de jogar, e isso era uma maneira de externalizar também o quanto que eu gosto de jogar e tudo mais. E comecei a jogar, comecei a fazer live jogando, ele tem me acompanhado e tudo mais. E sempre estamos fazendo um tipo de pesquisa de jogos que sejam do meu jeito, que eu goste, e que também atraia o público. Então, essa união acaba fazendo as lives serem mais divertidas. A gente está sempre buscando um pouco mais sobre o que fazer, sobre automação também. Então, a gente tira assim, algumas vezes, assim, um dia na semana para conversar sobre os jogos e o que vai ser feito. E eu também criei um projeto chamado Falante. É um projeto que eu falo sobre marketing digital, criação de conteúdo. E lá eu tiro pelo menos uma vez na semana para fazer pesquisa de cores, de design, também de conteúdo, o que eu posso postar, o que eu posso criar ali, o que eu posso colocar de informação ali. Então eu tiro pelo menos um dia na semana para fazer pesquisa, e o outro dia para criar, e o outro dia para colocar em prática, de colocar para postagem. Tem sido muito bom para mim ter esse novo hobby e também fazer o Falante. Esses dois já têm me dado um gás monstruoso para conseguir aguentar a quarentena. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado e um beijo. Muito obrigado a Paula Puga por mandar esse áudio pra gente aqui. Ela falou do Falante, que é um projeto dela que eu achei bem legal. E ela falou também de live na Twitch, que a gente já falou isso no primeiro episódio sobre criatividade na quarentena, que a gente conversou com Marcos Rossi, que ele falou que também tem feito muita live na Twitch. As lives da Paula são muito divertidas, todo o pessoal no chat é muito divertido, tem uma comunidade muito legal. Ela falou do Matheus, para quem não sabe, é o Matheus Castro, que também tá fazendo live na Twitch e que já participou desse podcast, para quem não lembra, com a voz do Bob no episódio A Espera. Mas tem muita gente começando novos hobbies na quarentena, em novos projetos, e descobrindo coisas que nunca imaginaram que gostavam tanto. Eu mesmo não imaginei que ia gostar de fazer live na Twitch também, e acabei gostando bastante. Nem sempre eu consigo fazer, mas quando dá, eu gosto muito de fazer, e é uma coisa muito divertida dessa comunidade da Twitch. O próximo áudio é de uma grande amiga minha da faculdade. Ela é uma produtora musical e uma cantora que é uma grande amiga minha. Então vamos ouvir agora a Samara Braga. Oi, galera que, enfim, está escutando aqui o Lucas e o podcast dele, ouvintes do Lucas, né? Meu nome é Samara Braga, eu sou estudante de produção musical. Para quem não me conhece, eu tenho algumas músicas já lançadas, né? Vou vender rapidinho aqui meu jabá, se é que você me permite, Lucas. Que eu tenho 2 músicas lançadas, eu tenho a primeira é Trilhões de Sonhos e a segunda é Palavra por Palavra.
Tá em todas as plataformas digitais, então quem puder e que estiver escutando, dá uma conferida lá. Tem videoclipe também no meu canal, Samara Braga 8. E minha rede social, já me divulgando rapidamente, é Samara Braga 8 também. Enfim, como é que eu posso responder essa pergunta, né? De como ser produtivo, como me conectar com arte, né? Nesse momento de quarentena. Eu acredito que seja um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que é ruim, é muito difícil você conseguir produzir alguma coisa, ou conseguir ter ideias harmônicas, melódicas e de composição, né? Escrever alguma história. Porque você não tá buscando da fonte externa mais, sabe? A gente não tá vivendo muita coisa ultimamente. A gente não tá saindo, a gente não tá trocando ideia e energia com outras pessoas. Então acaba que a gente não tem muita ideia, sabe? Eu acho que quem vive de arte, mais do que ninguém, sabe o quanto é difícil a gente tentar buscar fonte interna. É muito mais legal quando a gente troca ideia com as pessoas, quando a gente escuta histórias, quando a gente vê pessoas vivendo coisas ou vive coisas no mundo externo, sabe? A gente se relaciona com outras pessoas, se apaixona, se desapaixona, a gente briga com alguém, a gente desbriga com essa pessoa, sabe? Então, essa relação humana a gente não tá tendo e é difícil você pegar um papel, querer escrever sobre alguma coisa, porque querendo ou não, a arte é muito conexão humana, né? A gente escreve sobre aquilo que vai conectar com as pessoas, seja roteiro, seja histórias que vão transcrever em filmes, como histórias que vão ser vistas em videoclipes, em músicas que você vai ouvir. Então é muito difícil para quem tá vivendo em casa, sabe? A gente não tá tendo essa ligação, a não ser que seja por telefone, né? Então é um lado ruim desse paradoxo, mas ao mesmo tempo é um lado muito bom, porque você busca dentro de você. Então você tenta buscar coisas suas, sentimentos seus, coisas que você sente, que você já sentiu, que você tá vendo, que você tá experimentando desse seu mundo interno, né? Ia falar errado. Que a gente tá buscando. Então a gente tá vendo muitas coisas acontecendo, sabe? A gente tá vendo as pessoas sofrendo, as pessoas tendo ansiedade, as pessoas tendo depressão. E a gente vai escrever sobre isso, sabe? A gente vai tentar falar um pouco com essas pessoas, a gente vai tentar falar um pouco como a gente tá lidando com isso também nas canções. Então, em termos de produção, né, é esse paradoxo de, tipo, como que eu vou escrever canção se eu não tô vivendo experiências, mas eu também tô vivendo experiências dentro de casa. Que é essa luta de tentar ser produtivo, de tentar escrever coisas novas, de tentar ajudar pessoas com problemas como depressão e ansiedade. Eu até contando aqui um caso pessoal, a minha mãe, ela tá com depressão e ansiedade, e, tipo, ver alguém muito próximo a mim, que é minha mãe, passando por isso, de uma certa forma me dá a esperança de, tipo, eu vou escrever alguma coisa que pode mudar o humor dela, sabe? Que pode tentar ajudar ela de alguma maneira, que pode ser alguma terapia pra ela. Então isso me traz alguma inspiração, me traz motivação pra compor. Então isso é que é legal, esse é o lado, acho que positivo da parada ruim, sabe? De você olhar pelo lado positivo. Mas assim, em termos gerais, pro meu lado pessoal, como é pra mim produzir, como é pra mim tentar me motivar, é uma luta diária, né? Tem dias que eu acordo com muita vontade de produzir, de criar álbum, de criar conceito, de criar melodia, de criar canções, singles. Mas ao mesmo tempo eu acordo muito triste, porque às vezes eu não tô produtiva. Às vezes eu só não quero pegar no violão, às vezes eu só não quero pensar em música, às vezes eu só não quero me cobrar porque eu deveria pensar em música, sabe? E eu acredito que pra quem vive de arte, vive muito essa luta diária, sabe? De pensar, não, eu tenho que ser produtivo todos os dias, eu tenho que escrever todos os dias, sabe? Você não precisa, sabe? Você não precisa, vai ter dias que você vai estar bem, vai ter dias que você vai estar mal. E eu acho que é esse, é o balanço, sabe? Você tem que ter uma balança de, tipo, se motivar, obviamente, nos dias que você não estiver tão produtivo assim, mas se motivar a falar, não, beleza, hoje eu vou tentar pelo menos escrever uma linha, ou, sei lá, ver algum filme que me motive a escrever alguma coisa, ou ouvir algum artista que possa me motivar. Eu tenho como base, por exemplo, a Taylor Swift, então às vezes quando eu não tô tão produtiva assim, eu escuto as músicas dela, eu tenho esse ritual de escutar as músicas que eu gosto, de entender a mensagem. E aí, se me der alguma ideia, eu vou lá e escrevo, se não, tá tudo bem. Mas sempre me motivar, sabe? Tipo, hoje não deu, mas amanhã é um novo dia, amanhã eu vou tentar de novo. E assim vai, sabe? Então, eu acho que essa quarentena trouxe um grande desafio para quem vive de arte.
que é saber lidar com as dificuldades que é viver de arte, sabe? Que é você tentar ser produtivo e ver que às vezes tem gente sendo produtiva e você não tá sendo, e tentar não se comparar com essas pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estrada. Então, dar tempo ao tempo é o segredo, sabe? Tente dar tempo ao tempo e viver o seu próprio momento e abraçar a sua própria arte quando você se sentir confortável e sentir que a sua arte vai te abraçar. Então, pra mim tá sendo bem assim, sabe? Eu tô também descobrindo lados meus muito artísticos que eu não fazia ideia, como, por exemplo, uma vontade de querer atuar, uma vontade de querer fazer e acontecer em outros projetos. Por exemplo, eu tô participando de um curta-metragem de um amigo, então, de repente, o meu lado artístico para atuação tá começando a aflorar. Então, tô criando podcast também sobre música, geografia e moda, e tô convidando amigos, então, assim, tá sendo bem legal. Eu tô criando também outras vertentes para me expandir, sabe? Então, acho que o segredo é esse, é não desanimar. É sempre se motivar, se entender, ter esse autoconhecimento, ter essa paciência e bola pra frente, entendeu? E desistir nunca, sabe? O sonho, ele precisa existir para você sonhar e também para você ir atrás, sabe? É isso. Muito obrigado a Samara por mandar esse áudio pra gente. Foi bem legal o que ela falou e na verdade também é bem verdade. Ela falou muito sobre de não estar saindo, não estar vivendo as coisas do dia a dia, e isso complicar com a arte faz muito sentido, porque a gente pega inspiração do dia a dia e das coisas que a gente vê, e eu sinto muito isso pra mim. Estando preso em casa, é difícil escrever sobre personagens que não estão presos em casa. Mas acho bem legal que ela falou sobre modos de tentar passar por cima disso. E ela falou algo também que me lembrou de outra coisa que já tinha sido falada no podcast, não nesse episódio especificamente, mas ela falou sobre dias que ela acorda super animada, pronta pra escrever, pronta pra fazer as coisas, e dias que não. Que a própria, muita gente já falou disso, mas a própria Júlia Brasolin já falou no último episódio sobre criatividade, sobre esse slump, né? Eu não lembro a palavra que ela usou agora, mas essa queda, né? Esses dias você tem os dias que você tá bem, e aí uns 2, 3 dias, às vezes seguidos, ou às vezes um só, que você não consegue fazer nada. E é sobre você conseguir ver como você vai fazer para conseguir ser produtivo nesse dia, como a própria Samara falou, de ouvir um artista que você gosta muito, como Taylor Swift. Eu pessoalmente gosto muito da Pop ou do Machine Gun Kelly. Ou ver algum filme ou série que você gosta. Brooklyn Nine-Nine é uma que eu recomendo sempre, de comédia, colocar entre um momento e outro, poder dar aquela pausa no cérebro. O próprio Cássio também falou sobre isso. Mas também é sobre você falar, olha, hoje é um dia que não tô tão produtivo e tudo bem com isso, tem dias mais produtivos e dias menos produtivos, então isso é uma coisa que a gente tem que aprender também durante essa quarentena. Bem, estamos chegando ao final do episódio, mas ainda temos um último áudio para ouvir, que é, olha só, de um podcaster também, um outro grande amigo meu, que não participou do Terapeuta ainda, uma surpresa, mas que eu já participei do podcast dele, o grande Yuri Brawley. Para quem não conhece o Yuri, ele tem o Mondcast, que é um podcast de entrevistas, além de outros podcasts dele também. Eu participei do Mondcast lá em 2017, imagino, que foi o primeiro episódio do Mondcast. O podcast já cresceu pra caramba. E agora o Yuri também faz o Rock no Pinheiro e Que Te Meteu. Ele mandou aqui um áudio falando sobre como é fazer podcast em 2020. Então vamos ouvir o que ele falou pra gente. Suprabá, povo! Pois bem, o Luke pediu para me perguntar como que tá sendo produzir podcast em 2020. E o que eu posso dizer é que depois que a gente teve que ficar mais tempo em casa, né? Eu também tive a questão do desemprego, né? Com isso tudo. E o que eu posso dizer é que em relação a 2020, produzir podcast nessa pandemia é testar novas oportunidades. Testar novas possibilidades, melhor dizendo.
porque a partir daí o Mongecast, por exemplo, passou a ter um canal no Twitch e lá o investimento em lives, né? Então as gravações do Mongecast passaram a ser ao vivo, as gravações do Transcendendo também, o Mongecast teve uma readequação, né? Agora passou a ser semanal. O Rock do Pinheiro também, ele tinha um planejamento inicial que era X, como não teve shows para cobrir, né? Acabou sendo Y. As entrevistas presenciais, né, acabaram sendo canceladas. E nesse meio tempo surgiu um projeto, né, que é o Que Te Meteu, que é sobre futebol. E daí nisso surgiu novas possibilidades, né? O Que Te Meteu, ele é gravado ao vivo no YouTube e depois ele é enviado para o feed. Então, o que eu posso dizer é que para produzir um podcast em 2020 em relação aos meus projetos, foi muito investimento no ao vivo, principalmente por causa do crescimento, né, na demanda das lives. O povo até brinca, eu tô com medo de abrir a porta do armário e surgir uma live. Mas acaba se tornando uma possibilidade, principalmente por causa do crescimento na procura, né? Então quando dá, né, eu gravo alguma coisa ao vivo, busco, sei lá, fazer uma edição ao vivo ali e tal, para gerar um movimento ali no canal. E, bom, tô gostando, né, desse formato e tal. E produzir um podcast em 2020, acho que, resumindo tudo, fica sendo além do podcast. Fica sendo um investimento nas redes sociais, fica um investimento em tempo, no caso, que em dinheiro não tem nenhum. Mas investimento em tempo nas redes sociais, nas lives e em outras possibilidades que eu estou podendo fazer, né? Porque atualmente estou desempregado, tenho mais tempo para isso. Então, basicamente é isso. É isso que está sendo para mim produzir podcast em 2020. Beleza, gente? Muito obrigado pro Luke pelo convite aqui pro Terapeuta, um podcast que eu adoro bastante. Estar participando aqui é muito legal. E um abraço, gente. Muito obrigado ao Yuri Brawley por mandar esse áudio pra gente. É legal que o Yuri também tá na Twitch, fazendo lives pro Mongecast. E então a gente já viu que realmente uma plataforma tem muita gente migrando. E ele falou principalmente nesse episódio, mais que tudo, sobre mudar o formato do podcast, mudar um pouco a forma como é feito, a forma como é no geral, principalmente na ideia que ele falou de estar gravando ao vivo. Eu acho interessante isso porque é o que está acontecendo com esse podcast aqui. Para quem não sabe, o Terapeuta é um audiodrama que eu escrevo o roteiro desde 2017 e tem personagens e pessoas que fazem as vozes desses personagens, e lançava mensalmente até começar a ter uns problemas de calendário e acabar tendo algumas pausas grandes, e aí ficou muito tempo sem episódio até eu lançar o episódio Os Monstros em agosto de 2019. E aí agora voltei em 2020 com o podcast, mas num formato diferente. Eu comecei fazendo os Momentos da Quarentena, que eram mini episódios não canônicos, roteirizados, com os personagens do Terapeuta. Aí eu fiz algumas entrevistas, como da musicoterapia, da psicologia preta, a conversa com students sobre divulgação científica, e por uma ideia que eu tive inspiração de um podcast que eu gosto bastante, americano, que foi criado por causa da pandemia, que é o Our Plague Year, e eu resolvi fazer esses episódios agora com vários depoimentos e áudios de pessoas diferentes. Então eu tenho mudado bastante o formato do podcast, e eu acho que a arte, assim como as pessoas estão precisando se reinventar durante a quarentena, não é só os artistas, mas a arte em si, que está mudando durante esse tempo complicado, e não é algo que eu acho que só vai ser diferente agora. Eu acho que esse é um turning point, né? Um ponto de mudança para a arte de várias formas, em várias áreas. A gente vai continuar vendo consequências dessas mudanças ao longo dos próximos anos. E é por isso que é tão interessante ouvir artistas de não importa qual área, seja, a gente faz live, podcast,
muito obrigado por escutar o Terapeuta. Terapeuta é criado por Lucas Fouier, produzido por Lucas Fouier e Júlia Brasolin e editado por Lucas Fouier. Obrigado Guilherme Afonso, Danilo Battistini, Márcio Balas, Mário Cal, Paula Puga, Samara Braga e Yuri Brauli por participarem. As redes sociais de todos eles estarão na descrição desse episódio. Temos agora um grupo no Discord, onde eu, Júlia e vários outros participantes e fãs do podcast conversamos em bit.ly/discordterapeuta. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter, em twitter.com/terapeuta_cast e no Instagram, em instagram.com/terapeutapodcast. E não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast em terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, obrigado por escutar.